A Bíblia, ela de fato é inerrante? Será que a Bíblia não tem algumas contradições, como muitos defendem? Você sabia que algumas pessoas elas defendem de forma até veemente que a Bíblia tem algumas contradições. Ela não é inerrante como nós cristãos a defendemos. E eu observo, algumas pessoas me perguntou, primordialmente num texto, vou ler com vocês esse texto, que está lá reservado em Isaías capítulo 45, verso 7, e alguns outros textos também que eu separei aqui, que dá a entender que Deus criou o mal. Opa, peraí. Mas se Deus é o criador do mal, obviamente então o caráter de Deus não é todo bom. Então o caráter de Deus também é ruim. Porque se ele é o criador do mal, como que as coisas ficam? Observe aqui o texto que eu vou ler aqui para vocês, em Isaías 45, verso 7, né? Só para exemplificar. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, e observa bem, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vamos no outro texto? Amós capítulo 3, verso 16. Ele está dizendo da seguinte maneira, né, já no decorrer do versículo. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Uma pergunta, ou seja, será que sucederá algum mal? Ou seja, todo mal que sucedeu à cidade veio da parte de Deus. E ainda nós podemos ler ainda em Lamentações, eu separei aqui esses versículos para nós discorrermos sobre ele. Lamentações, capítulo 3, verso 38 diz assim: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal quanto o bem? Diante de textos como esses, nós podemos dizer que a palavra de Deus pode ter alguma contradição, porque se da boca de Deus sai o mal, né? Se Amós está denunciando que o que está acontecendo mal na cidade é proveniente da parte de Deus, Isaías 45, verso 7 diz, né, que ele faz o bem e criou o mal. Então, diante dessas afirmações tão contundentes, o que é que nós podemos tirar sobre isso? Mas eu quero examinar com vocês, para ficar ainda um pouquinho mais interessante, algumas outras passagens que está dizendo justamente ao contrário. Observe bem aqui comigo, né, em 1 João, verso 1, verso 1 João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Porque se Deus é mau, obviamente ele tem que estar também, ter trevas sobre ele. Olha aqui em Hebreus 6,18, né? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ou seja, Deus ele não mente de forma alguma. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, ou seja, Deus não tem mudança nem sombra de variação. Mas como que fica esses textos que nós lemos anteriormente? Como que se explica essas coisas? Agora observa bem, Tiago 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal, mas Isaías 45, verso 7 diz que ele que criou o mal. Como que é que essas coisas ficam? O que é importante nós frisarmos é que Deus não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus não se contradiz, a Bíblia é a palavra de Deus, então obviamente que a Bíblia não há contradição. Aí você pode perguntar assim, Paulo, então me prova isso. Me prova isso. E aí eu preciso ler com você sobre uma parte da etimologia da palavra mal, que ela vem do hebraico ra, né? Vem do hebraico ra.
Só que esta palavra no hebraico, ela tem dois sentidos. Observe bem. A palavra mal, ela tem proveniência do hebraico, que nós lemos como ra. E ela tem dois sentidos. E eu vou mostrar para vocês quais são os dois sentidos para que fique bem explícito, para que nunca mais nem você pense ou você tenha condição de refutar aqueles que assim pensam. E esta palavra ra, então, ele tem dois sentidos. O primeiro, o sentido moral, né? O mal como pecado, né? Como uma moralidade ruim, né? Como iniquidade. Este sentido nós já podemos de fato até descartar, né? Até descartar, porque nós temos diversos textos que nós podemos mostrar, né? Obviamente que este mal moral não vem da parte de Deus, porque nós já mostramos que nele não há sombra nem de dúvida, nem variação. Nós temos muitos outros textos aqui que eu não vou tratar com eles agora, porque senão o texto vai ficar muito, muito longo. Mas este mal moral, no sentido de pecado, iniquidade, este mal não veio da parte de Deus. Esse mal eu posso deixar claro para você que esse mal, ele é a criação do próprio Satanás. Ah, pastor, mas me mostra algum texto bíblico que fala isso. Vamos lá. Em Jó 8,44 nós vamos ler sobre isso. Isaías 14, 12 ao 18 nós vamos ler sobre isso. Ezequiel 28, 12 ao 15 nós vamos ler sobre isso. Lucas 10, 18, vai anotando aí, nós vamos ler sobre isso. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, nós vamos ler sobre isso. Apocalipse 12, verso 3 ao 9, nós também leremos referências que este mal moral, como pecado, como iniquidade, vem da parte de Satanás. Ok, pastor. O senhor falou então para nós que esta palavra ra, que no hebraico é o mal, tem dois sentidos. Então, o primeiro sentido é o pecado moral, como iniquidade, né? Este mal. E o segundo sentido, que às vezes a gente não para analisar, e é justamente o que está escrito lá em Isaías 45, verso 7, é o mal no sentido de calamidade, no sentido de desgraça, de infortúnio, né? Que é um mal que é uma forma que nós, de forma preponderantemente, nós o temos como castigo divino. Nós podemos ver isso lá em Deuteronômio 3,17, que eu até anotei aqui, que normalmente corresponde exatamente ao pecado, né, precedente. O mal que os homens levam a efeito é retribuído sobre eles por Javé. Amós 3, verso 6, na parte B também. Então, quando vem uma catástrofe natural, né, que o próprio Deus o colocou, como o caso, né, nós podemos ver até em Juízes, quando o povo voltou a realizar aquilo que não era agradável a Deus, Deus mandou os amalequitas sobre eles por 7 anos. E toda a colheita que o povo ia fazer depois de um grande período de plantação, viu os amalequitas, né, os amalequitas, os amonitas, e destruíam tudo, destruíam tudo. E foi o próprio Deus que mandou sobre eles pela desobediência deles, e que aquilo era interpretado como mal, é interpretado como mal. Então podemos dizer que Deus é criador do mal, mas não no sentido moral, não no sentido moral, ou seja, o pecado, a iniquidade, mas sim no sentido de calamidade, calamidade e disciplina e castigo aos quais, para aqueles que recebem, obviamente, ele tem a interpretação de mal. Então, quando realizamos alguma coisa contrário à palavra de Deus, à santidade de Deus, obviamente que Deus ele irá estabelecer uma forma, uma maneira de nos resgatar daquela vida, daquele caminho, porque Deus não se agrada na perdição da sua alma. Então Deus ele vem para nos disciplinar. Vem para nos disciplinar. Foi como está lá em Isaías 45, verso 7. À luz desse texto,
nós aprendemos que o sentido mais apropriado desta passagem é justamente acerca de uma disciplina que Deus estava utilizando nessa passagem, até mesmo foi o próprio rei Xerxes, né, o próprio Ciro, que foi utilizado como instrumento de Deus, assim como foi a Babilônia e muitas outras nações, quando o povo de Deus virava as costas para o Senhor. Então, o que eu quero frisar aqui para você? Quando o texto fala que Deus é criador do mal, não é o mal moral, esse mal moral, que é o pecado, a iniquidade proveniente de Satanás. Este mal que nós, de forma preponderante, interpretamos, é o mal como calamidade, como disciplina, como castigo de Deus por consequência de um ato que cometemos, né, contra a sua própria santidade. E Deus, para não perdermos, não perder a nossa alma, ele nos coloca sobre uma situação adversa, e essa situação adversa nós chamamos de mal, que seria o mal que veio da parte de Deus. Meu queridos, se esse vídeo foi relevante para você, eu acredito que alguma coisa eu te ajudei aqui, não é possível, em nome de Jesus. Então compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe a vida de alguém que precisa, manda aí no teu grupo de Instagram, manda aí no WhatsApp, Facebook, não importa, abençoe a vida de alguém, tá bom? Fique aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.